E o tema da nossa palavra é porque Deus veio ao mundo. Porque Deus veio ao mundo. Nós estamos nesse culto especial, estamos na manhã do dia 24, ou seja, momento em que as famílias se reúnem, que o mundo se reúne em volta do Natal. É bem verdade que para grande parte das pessoas há uma falta de significado para isso. Mas nós entendemos o que a palavra de Deus diz. E com base no que a palavra de Deus diz, nós vamos celebrar esse dia de hoje. Amém? Amém ou não amém? Por que nós vamos celebrar? Porque Deus veio ao mundo. Lucas capítulo 2, verso 11. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, na verdade, o relato mais detalhado a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Lucas capítulo 2, verso 11, ele diz: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Lhes nasceu o Salvador. E é isso que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos compreender o seguinte: olha, essa é a notícia mais importante de todas, e ela, além de ser a mais importante, ela é a mais atual. As pessoas nos nossos dias estão aí, como ali na década de 60, as pessoas estavam admiradas porque surgiu a notícia que o homem, ou seja, havia pisado na lua. Billy Graham disse o seguinte: essa não é a notícia mais importante. Não é que o homem pisou na lua, mas é que o próprio Deus pisou na terra. Amém? Amém ou não amém? As pessoas estão planejando hoje as viagens já, para fora, você olha isso, mas olha, essa não é a notícia mais importante. A notícia mais importante é que Deus, Ele veio, Ele esteve entre nós, Ele pisou nessa terra. Filipenses capítulo 2, verso 7 diz o seguinte: Ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens. Ele se tornou semelhante a nós. E aqui o desafio nosso nessa manhã é entender o que tem de tão especial no Natal, o que tem de tão especial na verdade, ou seja, qual que é a importância dessa data. Querida, é evidente que nós não comemoramos o dia 25 de dezembro. O Natal não é o 25 de dezembro, e na verdade, ou seja, eu fico às vezes até preocupado, porque se de um lado o mundo tenta tirar o significado do Natal e trazendo tantos outros símbolos, ou seja, desfocando isso, trazendo um apelo comercial tão grande. Muitos cristãos, na verdade, que às vezes são apenas religiosos, eles se deixam levar e na verdade eles vão para o outro extremo. E eles, na verdade, querem se abdicar do Natal e não percebem, não tem uma visão clara que, olha, o Natal talvez seja uma das melhores oportunidades que nós temos de falar do Evangelho. Por quê? Porque a boa notícia do Natal é o quê? Jesus nasceu, a esperança, ou seja, é o nosso Senhor. Então, ou seja, nós precisamos entender isso e perceber o seguinte: olha, o Natal é importante como um momento especial para que eu e você possamos compartilhar da nossa fé, compartilhar daquilo que nós recebemos. Por quê? Porque se não foi no dia 25, e de fato não foi, porque os relatos bíblicos nos mostram que na noite em que o Senhor nasceu, os pastores estavam com seus rebanhos, ou seja, no tempo lá, 25 de dezembro é inverno lá, eles não estariam com eles no frio, porque possivelmente eles morreriam. Então possivelmente o nascimento foi ali entre a primavera e o outono e tudo, mas isso não é o mais importante. O mais importante não é o detalhe da data, mas o mais importante é o fato, e o fato é: Jesus nasceu. E porque Jesus nasceu, nós precisamos entender que o Natal, ele tem uma relevância toda especial. E eu quero, na verdade, ou seja, começar essa mensagem introduzindo isso, dizendo o seguinte: olha, há 3 bases fundamentais para que você possa celebrar o Natal de verdade, o Natal que a Bíblia fala. Há poucos dias uma pessoa falou assim: pastor, mas a palavra Natal não está na Bíblia, a gente não deveria comemorar isso. Eu falei assim: meu irmão, presta atenção. Você não é casado, é? Sua mão esquerda aí não tem uma aliança, não tem? Mostra para nós aí onde que está na Bíblia que no casamento a gente tinha que usar uma aliança. Não está na Bíblia, mas a gente usa. Ou seja, é a gente na verdade não perceber, a gente se deixar levar por discussões que não nos levam a nada. Eu falei assim: querido, o mais importante do Natal é o quê? É Jesus nasceu.
Por que que nós precisamos entender e celebrar isso de verdade? Primeiro, pela relevância do nascimento de Jesus. Qual que é a relevância de Deus ter vindo ao mundo? Ou seja, a relevância fundamental é essa: Deus veio ao mundo, ou seja, se Ele veio, eu tenho a esperança de mudar de vida. É o que nós lemos em Filipenses 2:7, Ele esvaziou-se de si. Por quê? Lembra lá no Antigo Testamento, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus? E ele falou o seguinte: olha, Moisés, você fica aí atrás, eu vou passar na fenda da rocha, mas eu vou passar de costa, porque você não pode ter acesso à glória por completo. Então o que ele fez? Ele esvaziou-se de si. E ele veio, na verdade, ou seja, o sacrifício de Jesus, ele não começa na via dolorosa, não. O sacrifício de Jesus começa no nascimento, quando Deus pisa na terra, quando Deus, na verdade, se encarna, na encarnação do Senhor, ali, ou seja, começa de fato, ou seja, esse momento, essa obra redentora. Jesus não começou a existir ali no presépio, no estábulo, naquele lugar, na manjedoura, não. Ou seja, a Bíblia diz que desde o início, Ele é o Criador de todas as coisas, amém? Ele fez todas as coisas, Ele fez a mim, Ele fez você. Então, ou seja, Ele é o nosso Salvador, Ele é Deus. Ou seja, nós precisamos entender e compreender que a relevância é que Deus veio ao mundo e Ele nasceu. O motivo pelo que Ele fez isso, ou seja, a relevância é que Ele veio ao mundo, mas qual que é o motivo? Deus veio para você, foi por você, foi por mim, foi por nós. Lá em 1 João capítulo 3, verso 5, na Bíblia Viva, nós lemos: e vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado. Nós não merecíamos, nós estávamos mortos dos nossos pecados, mas Deus nos amou. E Ele veio, na verdade, morrer para quê? Para que eu pudesse ter o perdão dos meus pecados, para que você pudesse ser perdoado, para que você pudesse ter a oportunidade de viver uma nova vida. Filipenses no capítulo 2, aí nós vamos ampliar o contexto e perceber o seguinte, olha, a partir do verso 6 diz: embora Deus não exigiu, nem tampouco se apegou aos seus direitos como Deus, mas pôs de lado o seu imenso poder e a sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo e tornando-se como os homens, Ele se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. É assim que Eugênio Peterson, na verdade, parafraseou esse texto que nós conhecemos tão bem, ou seja, Ele fez isso por mim. Quem deveria ir para a cruz, quem deveria morrer naquela cruz, éramos nós, porque o salário do pecado é a morte, mas Ele nos amou, e é por isso, na verdade, que Ele agiu dessa forma, e nós temos a oportunidade de celebrar isso nesse tempo, de celebrar esse presente, na verdade, que nós recebemos. Querido, por que disso tudo? Porque Ele te ama. Por que do Natal? Porque Jesus te ama. Porque Deus te ama, porque o Pai te ama. Ele ama mais você do que você pode compreender. Ele ama mais a você do que qualquer pessoa pode amar. Pode uma mãe, a Bíblia diz, se esquecer do filho que amamenta. Todavia, eu não me esquecerei de você. Eu não sei o que você viveu nesse 2023, eu não sei qual é a situação que você tem vivido até aqui, mas algo que você precisa entender e compreender é o seguinte: Deus ama você, e foi por você, na verdade, que Ele enviou seu Filho. Ele pagou o preço para que você tivesse acesso. Pastor, mas qual que é o resultado disso então? O resultado é que nós podemos conhecer a Deus. Durante todo o ano de 2023 nós afirmamos, é o ano do conhecimento, de nós termos mais experiência, e nesse Natal Deus está dizendo para você o seguinte: você pode conhecer mais de mim. Você pode entender, na verdade, de uma forma ainda mais específica, mais especial, o que Ele mesmo é. Romanos capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos, por meio da morte do seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão, seremos salvos
pela vida de Cristo. Além disso, nós não nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Deus está nos chamando, na verdade, para ter esse relacionamento de intimidade, porque o Natal de Jesus aconteceu. Nós podemos conhecer a Deus, nós podemos experimentar mais dele, nós podemos ter um relacionamento de amor com ele, nós podemos, na verdade, avançar para um outro nível, romper o nível da religiosidade e avançar para um relacionamento, ou seja, de pai e filho. Relacionamento, na verdade, de intimidade, porque, ou seja, o Natal, ele nos lembra disso. E eu quero te perguntar o seguinte: olha, como é que anda seu relacionamento com Deus? Como é que anda a sua intimidade com Deus? Querido, esse é o tempo de voltar a entender e perceber o seguinte, de trazer as verdades que eu já conheço, trazê-las de volta para a prática e perceber o seguinte: é nesse tempo. Natal é tão importante, porque nós temos a oportunidade, nessa época, parar e refletir. Olha, Deus visitou essa terra, Deus visitou a terra pessoalmente, porque Ele quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele, amém? Agora, o que nós precisamos entender então nesse Natal? O que nós precisamos compreender e nós precisamos mostrar às pessoas? Querido, nós estamos aqui hoje de manhã e o meu desejo, na verdade, é que essa palavra possa encorajar você, quando estiver reunido com a sua família, seja hoje à noite, seja amanhã ou em qualquer momento, você tenha condições de mostrar a razão da sua fé, de mostrar, na verdade, de testemunhar daquilo que você recebeu, de você, na verdade, poder compreender e fazer com que eles compreendam o que Jesus, na verdade, tem para nós. Porque Deus, Ele veio ao mundo, ao nosso mundo, mas para quê? Olha, eu queria que você entendesse, porque Deus veio ao nosso mundo, o céu, ele se tornou acessível, amém? Diga comigo assim: o céu se tornou acessível. Lucas 1:28 diz: o anjo, e aí se você puder deixar sua Bíblia aberta no livro de Lucas, você vai me acompanhando aqui por toda a palavra. O anjo aproximou-se dela, de Maria, e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor é com você. O Natal, na verdade, o primeiro Natal, o Natal de Jesus Cristo, ele nos ensina isso, ou seja, nós podemos ter acesso ao Senhor. Deus não está distante, Ele está com você. Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. Olha, talvez você vai, mas na minha família, na verdade, as coisas só começaram ainda na minha vida. Querido, você é a primícia daquilo que Deus vai fazer na sua casa. Então esteja lá e resplandeça. Por quê? Porque Deus está com você. Você tem acesso ao Pai e as pessoas terão acesso a Deus por meio de você também. Você é o canal, na verdade, para Deus transformar a realidade de tantas pessoas. Nós precisamos entender esse tempo de oportunidade que nós temos. Porque Deus veio ao mundo, o céu se tornou acessível, mas não só isso, nós podemos, na verdade, vencer também os nossos medos. Quantos medos, na verdade, te travam? Quantos medos? Você tem medo de testemunhar da sua fé, você tem medo, na verdade, de avançar naquilo que Deus planejou para você, de colocar em prática, na verdade, aquilo que você recebeu de Deus. Você anda com medo, na verdade, do que as pessoas vão dizer de você, querido. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode vencer isso, por quê? Porque Jesus nasceu, porque Deus veio à terra para te dar liberdade, para te livrar disso. O anjo disse a Maria, no verso 30 nós lemos, mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada. Maria tinha aproximadamente 16 anos, ela está tendo uma experiência sobrenatural, e o sobrenatural assusta as pessoas, o sobrenatural ao mesmo tempo que cativa o interesse, a curiosidade das pessoas. Grande parte das pessoas tem medo do sobrenatural, tem medo, na verdade, de um relacionamento mais profundo com Deus, de ativar em si os dons, de ter uma nova experiência com Deus. Por quê? Por medo. Às vezes você pergunta, mas por que você tem medo disso? Ela nem sabe explicar. É um sentimento que está lá dentro que trava a pessoa. Eu ouvi essa semana e uma verdade especial em relação, os estudos dizem que uma dos maiores medos que as pessoas têm é,
da morte, não é de ser assaltado, não é de ter um dos maiores medos, é de falar em público. As pessoas têm medo de falar em público. Aí fala assim, mas por que é tão simples? Falar em público é tão simples? Talvez nem tanto, mas o fato não é que as pessoas não têm medo, na verdade, de falhar em falar em público. Ou seja, elas não têm medo de falar em público, elas têm medo, na verdade, de falhar ao falar em público. Ou seja, é medo do que os outros vão dizer, é necessidade de aprovação, é necessidade de se sentir confortável com a opinião das pessoas. E a pessoa, na verdade, a partir disso, ela cria uma cadeia em volta dela. E ela perde oportunidades, ou seja, em inúmeras situações, por quê? Porque o medo te limita. Eu disse isso, mas tem medo de tantas outras coisas. Tem pessoas que por causa de um trauma, por causa de um acidente, não dirige mais, ou por causa de uma decepção que teve, não planeja mais, não sonha mais, porque eu não consegui por causa de uma frustração. Querido, Deus não te criou para você viver preso nessas coisas, não. Você precisa vencer os seus medos, você precisa entender que Deus veio a esse mundo para que você possa vencer esse medo, para que você possa avançar. Você precisa parar, querido, em nome de Jesus, parar de gerenciar suas lutas. Pare de gerenciar suas lutas nesse Natal. Fique à espera, na verdade, do milagre, porque é isso que Deus quer fazer. O que é gerenciar as lutas? É ficar lidando, administrando as lutas. Eu tenho uma luta aqui em casa, eu tenho uma luta aqui no trabalho, eu tenho uma luta aqui. A vida é só luta, querido. Deus não te criou para viver isso, Ele te criou para viver uma vida abundante. Mas a sua expectativa não pode estar no problema, não pode estar na crise, não pode estar na luta. A sua expectativa precisa estar no milagre. Por quê? Porque Deus veio a esse mundo. Essa é a nossa fé. Nós cremos num Deus que veio a esse mundo para transformar a realidade, para resolver o seu maior problema. Sabe qual é o maior problema da humanidade? Se chama inferno. O inferno é o maior problema. E Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos. Ele é o nosso Salvador, amém? Se Ele já resolveu esse problema, o que são os outros? O que são os outros problemas? Que nós precisamos entender, ter essa expectativa. Porque Deus veio ao nosso mundo. Nós somos parte de um plano e um propósito maior. Fala comigo, um plano e um propósito maior. Diga assim, eu sou parte de um plano e um propósito maior. Quando o anjo apareceu a Maria, ela estava entendendo e compreendendo melhor exatamente isso. Eu fico imaginando aquela jovenzinha, ela não tinha clareza de tudo. Eu fico imaginando, ou seja, assim como nós, Deus muitas das vezes Ele se revela a nós, Ele nos direciona e nós não compreendemos o todo. Nós não sabemos, ou seja, muitas vezes nós olhamos só para a circunstância atual, para o preço atual, para a dificuldade atual. Porque imagina, uma jovenzinha de 16, 17 anos, virgem, prometida em casamento para o José, grávida do Espírito Santo. Fácil? Com certeza não. Mas ali, aquele preço que ela estaria pagando, um preço para algo muito maior. Você precisa entender, na verdade, que às vezes o que Deus quer fazer na sua vida não pode ser limitado por aquilo que você vai passar, pela sua dificuldade, não. Entenda, você é parte de um propósito maior. O texto de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 31, diz, olha o plano, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Presta atenção comigo. O anjo contou para Maria qual era o plano de Deus. Tinha início, meio e fim. Por que você ainda vive uma vida sem plano nenhum? Se Deus, que é Deus o Todo-Poderoso, Ele criou um plano. Percebe que nós estamos encorajando você e direcionando você, na verdade, a agir de maneira adequada,
a se envolver na verdade, compreender na verdade, ou seja, existe algo mais, algo que está além do que aquilo que você está envolvido agora. O foco de Deus naquele momento não era Maria. Maria era um instrumento. O foco não era José, não era nem mesmo o próprio nascimento da criança, mas a instalação do reino de Deus, para que as pessoas pudessem ser salvas eternamente. Deus está trabalhando em algo que Ele começou lá no Gênesis, depois da queda do homem, ou seja, ali é o proto-evangelho, o primeiro evangelho. Ele vai prometer que o quê? Que da semente da mulher vai nascer um que vai pisar, que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai trazer de volta o homem para próximo de Deus. É o Salvador do mundo. Ou seja, o plano, o propósito, na verdade, é muito maior do que muitas das vezes nós compreendemos. Assim foi, assim é no Natal e assim também é na sua vida. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Você não pode imaginar que o propósito da sua vida é acordar cedo e trabalhar, ganhar algum dinheiro, voltar para casa, dormir, no outro dia começar de novo, juntar dinheiro para comprar alguma coisa, que depois que você compra, você percebe que vai ter que comprar outra coisa, porque aquilo já não é suficiente. A sua vida não é esse ciclo, na verdade, sem sentido. Existe algo que está para além disso. Todas essas coisas são boas, fazem parte, mas olha, não é só isso, existem coisas maiores. Deus não vai fazer algo grande na sua vida só por fazer. É isso que você precisa entender. Ele não vai fazer algo grande na sua vida porque Ele acordou assim, hoje eu vou fazer. Não, Deus Ele tem um propósito, Ele tem um foco, e você precisa entender isso. Ele vai fazer na sua vida coisas grandes se você estiver disposto a alinhar sua vida ao plano dEle e não ao seu plano. Qual que é o plano que você está vivendo? O seu ou de Deus? A Bíblia diz que nós devemos consagrar os nossos planos ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu separo, quando eu entrego para o Senhor, Ele pega nas suas mãos e Ele vai fazer assim, isso aqui é legal, mas eu tenho algo melhor para você, amém? Eu tenho algo melhor. Quantos querem o melhor de Deus? E se o melhor de Deus significar abrir mão de muita coisa que você está fazendo hoje, que você acha legal para caramba, mas não é o melhor de Deus para a sua vida? Você está disposto a si mesmo? Você acha que Maria planejou ficar grávida aos 16 anos daquela forma e viver aquela experiência daquele jeito? Você acha que esse foi o sonho dela? Possivelmente não. Mas Deus entrou no meio. E quando Deus entrou ali, a vida dela foi transformada. Não só a dela, mas a transformação que aconteceu na vida dela afetou a minha e a sua. Nós somos alvos dessa transformação. Às vezes você fica orando, entendendo e buscando de Deus, fala assim, Deus, muda as coisas na minha casa, muda as coisas aqui, ali e tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai começar a mudar as coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, a partir de você. A partir do momento que você entra pelo caminho, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Porque Deus veio ao nosso mundo, nós acessamos o sobrenatural de Deus. Fala comigo, sobrenatural. O que é sobrenatural? Está acima do natural. É outra hierarquia. Está, na verdade, ou seja, para além daquilo que eu posso realizar com as minhas mãos. Está para além, na verdade, daquilo que eu consigo fazer sozinho. Por quê? Porque o natural eu consigo fazer sozinho. Você consegue alcançar muitas coisas sozinho, muitas coisas com a sua força, na força do seu braço. Mas o sobrenatural é só com o favor dele, amém? Verso 34 diz, perguntou Maria ao anjo, olha aquela jovem, quando ela recebe essa mensagem, ela pergunta assim, mas Senhor, como que isso? Como acontecerá isso? Se eu sou virgem? Querido, a questão é que você não pode se prender no como. Não é como que eu vou resolver isso. Não é como que eu vou fazer isso. Não é o que eu preciso fazer. Não, para de pensar isso. Toda vez que eu penso no como, no que, nessas coisas, eu estou agindo de forma natural. Sabe o que você precisa pensar? É em quem. A chave não está no que você faz. A chave está em quem faz.
Olha a resposta do anjo. O anjo respondeu. Entende o seguinte: ela perguntou como, mas o anjo respondeu quem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Qual que é a chave? O Espírito Santo virá sobre você. Pastor, como é que eu vou resolver esse problema na minha casa? Não tem jeito, já tentei de tudo quanto é jeito. Querido, o Espírito Santo virá sobre você. É o sobrenatural. Nós temos que entender o seguinte: Deus mudou de endereço. A Bíblia diz que Ele vive em nós. O Espírito Santo, Ele vem sobre nós e Ele te capacita. Ele é capaz, na verdade, de conduzir você a caminhos que você não pode nem imaginar. É por isso que a Bíblia diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. É o poder de Deus que atua em nós por meio do Espírito Santo. Como que aconteceu com Maria? É o poder de Deus que veio sobre ela e gerou Jesus no seu ventre. Você entende isso? É poderoso, é milagroso, é sobrenatural. Agora, isso está disponível para você. Por quê? Porque hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Cristo já foi gerado dentro de você, e você precisa da liberdade, na verdade, para que Ele possa agir, para que o Espírito, na verdade, possa te capacitar a você realizar aquilo que é a vontade dEle. Mas a gente está preso, na verdade, ou seja, em tantas coisas assim naturais. Querido, o sobrenatural, ele vai tocar a sua vida, mas não só a sua vida, ele vai tocar, e a partir de você ele começa a tocar na vida dos outros. Veja o que aconteceu também com a Isabel. Quem que é Isabel? Prima de Maria. O verso 36 e 37. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril, já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Diga comigo: nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Qual que é o presente? Qual que é o presente, na verdade, que você precisa receber? Querido, aniversariante é o Senhor, mas Ele é que nos presenteia, nós é que somos agraciados, nós é que somos abençoados. O que você precisa fazer, querido? Você precisa crer no milagre. Creia em milagres, espere por milagres, fale dos milagres. Deus trabalha e age no sobrenatural. Você precisa começar a verbalizar aquilo que Deus está colocando no seu coração, aquilo que você crê, você precisa verbalizar. A minha família vai se converter, eu vou sair dessas dívidas, eu vou prosperar, eu vou conquistar, querido, eu não sei qual que é o desejo, qual que é o sonho, o que está trazendo, ou seja, dificuldade para você, mas olha, Deus está interessado em mudar a sua vida. Mas como que Ele vai mudar? Se você se entregar, se você colocar nas mãos dele, se você, na verdade, começar a viver nessa dimensão. Essa semana, nós vimos grandes testemunhos aí. Deus prosperou, Deus abriu porta de trabalho, Deus aumentou o salário. Querido, é Deus fazendo. Agora, Deus só age na vida daquele que se posiciona, que dá liberdade. Porque o nosso Deus veio ao mundo, olha, o mais importante de todas as coisas, a salvação nos alcançou. A salvação nos alcançou, o verso 38 diz: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você consegue entender o poder dessa declaração de Maria aqui? Ela ouviu a palavra, ela buscou no Senhor entender melhor aquilo que ela não tinha entendido. Olha, é assim que nós precisamos agir. Nós precisamos buscar ouvir de Deus. Nós precisamos refletir, pensar, perguntar, questionar a quem? Ao próprio Deus, ou seja, buscar orientação, entender. Mas não podemos parar aí. A gente precisa se posicionar. E Maria faz o quê?
ela ouve a palavra, ela crê na palavra, ela se posiciona e ela verbaliza: olha, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você tem coragem de declarar isso para Deus hoje? Fala assim: Deus, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Todos os dias pela manhã eu faço uma oração. Na verdade, essa é uma oração que tem duas partes. A primeira parte eu declaro em fé. Eu falo assim: Deus, tudo que o Senhor tem para mim eu quero. Tudo. E aí eu já recebo coisa que eu nem estou pedindo, eu já recebo. Por quê? Porque eu estou me colocando à disposição para receber aquilo que Deus planejou para mim. Mas a segunda parte, eu digo: tudo que o diabo planejou contra mim, eu rejeito. Tudo que não é para mim, eu rejeito. Eu só quero na minha vida aquilo que Deus tem para mim, amém? Você tem coragem de declarar isso? Fala assim: Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu quero. O que o Senhor tem para mim, eu quero. O que o Senhor não tem para mim, eu rejeito. Querido, é preciso ter coragem, na verdade, para agir mediante a fé. O verso 42 diz o seguinte: Isabel exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto que você dará à luz. Que Deus quer fazer grandes coisas a partir de você. E o que trava muitas das vezes isso acontecer é a sua disposição para dizer assim: Deus, pode agir, tens liberdade, não mais eu, mas o Senhor age. A atitude de Maria é uma atitude de serva, a atitude de se posicionar, de ser instrumento, de entender na verdade quem ela é e quem é Jesus. Nós precisamos ter essa clareza. O verso 46, nós encontramos o famoso cântico de Maria, e ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria está dizendo: eu preciso de um Salvador. Ela não pode salvar, mas ela está dizendo: Ele é o meu Salvador. Pois atentou para a humanidade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela está tão somente reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador. A gente vive inúmeras situações, inúmeras dificuldades que a gente não entende. Mas independente de você entender ou não, você precisa escolher acreditar e confiar que, apesar de você não compreender, o Senhor sabe. E se Ele sabe, é suficiente. Isso é fé. É continuar vivendo, andando, caminhando. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que está acontecendo na minha vida? Eu não entendo, mas Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Não é o que eu planejei, mas Deus sabe, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E talvez, o que a gente poderia fazer nesse Natal? Sabe, hoje a gente poderia fazer a mesma coisa que Maria fez no primeiro Natal. Reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer o senhorio dEle, ou seja, decidir hoje obedecer Deus em tudo. Você está entendendo? Em tudo. Nas coisas pequenas e nas coisas complexas. Em tudo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Nem sempre será possível ver, entender as coisas antes de agir. Agora, é como Jesus disse: mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas eles creram. Talvez você não está vendo solução, mas você pode crer. Crer que Deus pode. É impossível para o mundo, mas Deus pode. É impossível para a medicina, mas Deus pode. É impossível mas Deus pode. Mas por que Deus pode? Porque Ele é Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. A gente precisa crer nos milagres. Esse Natal talvez seja a grande oportunidade que você tem de começar a crer nos milagres. Começar a crer que Deus deseja realizar algo grande na sua vida.
Começar a crer, na verdade, que o ano de 2024 é um presente que Deus está te dando, para você, na verdade, ou seja, restaurar a sua visão, começar a enxergar as coisas de outra maneira, tirar essa visão incrédula, racional, e trazer uma visão do sobrenatural. Pastor, mas eu tenho que abrir mão de todo o racional? Não, é você entender a ordem de prioridade. Porque o seu raciocínio, a sua mente, por mais que você tenha estudado, por mais que você se prepare, ela ainda é limitada. Mas existem coisas que estão acima disso, acima do seu potencial máximo, está o Senhor. Agora, o que você precisa fazer? Agir, na verdade, a partir dessas duas coisas. Dê o seu melhor, se prepare da melhor maneira, mas creia que aquilo que você não consegue fazer, o Senhor vai fazer. É dessa forma que nós precisamos crer. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz o seguinte: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Está entendendo? Tenham fé e vocês serão sustentados. Tenham fé, o texto continua, nos profetas do Senhor e terão vitória. Nessa manhã eu sou profeta sobre a sua vida e eu estou declarando sobre a sua vida que você precisa crer. Crer no que a palavra de Deus diz, crer no que o Senhor está tocando no seu coração, naquilo que a palavra de Deus, aquilo que você está ouvindo, aquilo que o Espírito Santo está te revelando. Por quê? Porque Deus tem coisas maiores do que você pode imaginar. Você crê nisso? Você crê nisso? O que você tem chamado de impossível? O que você, na verdade, tem colocado como limite? Qual que é a barreira que você precisa vencer? Querido, Jesus, Deus veio a este mundo para trazer esperança. O desafio para você é o seguinte: olha, você deseja um Natal de esperança, de fato, de esperança para a sua vida, para aquilo que você tem planejado? Quais são os limites que precisam ser vencidos? Para Deus não há impossível, amém? Fica de pé no seu lugar, que eu quero declarar algo sobre a sua vida ainda. Isaías, capítulo 9, verso 6. Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Presta atenção. Deus entregou por mim e por você o que Ele tinha de mais precioso. Com qual propósito? Nos dá a oportunidade de ser filhos, de nos tornar filhos também dEle. Porque o primogênito de Deus, aliás, o unigênito de Deus, o único gerado, porque Ele se esvaziou, esteve entre nós, viveu como nós, morreu a morte que era nossa e ressuscitou o terceiro dia. Eu e você recebemos o poder. Fala comigo, poder. Querido, é poder mesmo, é o dínamos. Esse poder de ser chamado filho de Deus. Isso é obra do amor de Deus. E o profeta Isaías declarou o seguinte: olha, um filho nos foi dado, foi entregue, foi um presente. Agora, qual foi o resultado? E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Talvez nessa manhã você está aqui. Você precisa de respostas que o mundo não te deu. Do porquê que as coisas estão acontecendo, de tantas coisas. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é rico em sabedoria, na verdade, para que você possa receber o direcionamento, a estratégia daquilo que você precisa. Querida, é nesse Natal que Deus vai te revestir, o Espírito Santo virá sobre você. E Ele trará para você, trará essa ideia, essa clareza que você tem buscado. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não há limites para Ele, amém? Agora, Ele é o Pai eterno,
Se Ele é o Pai eterno, você é o Filho amado, amém? Diga comigo assim: eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o maravilhoso conselheiro, e Ele é o príncipe da paz. Está faltando paz para a sua casa, para a sua família? Ele vai trazer paz sobre você. Querido, o governo está sobre os ombros do Senhor, está sobre as costas dEle. Talvez você está vivendo a vida cansado, sobrecarregado, com tantos problemas. O Natal te convida, o nascimento de Jesus te convida a fazer o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que Jesus faz isso? Porque Ele te ama. Eu queria que você fechasse seus olhos neste momento e você começasse a trazer à sua memória todas as atitudes de amor que o Pai tem para com você. E você, na verdade, começasse, a deixar, a reconhecer isso. Pastor, mas como que eu faço, querido? Comece a liberar palavras de adoração. Por que Deus faz isso? Porque Ele cuida de você dessa forma. Querido, Ele é o nosso pastor. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Querido, é para essa direção, é para esse tempo que o Senhor, na verdade, te chamou. Esse é um dia para você experimentar desse amor, para você ter essa experiência. Eu não sei, na verdade, como que você está na sua vida com Deus, mas se você não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia de você, de fato, ou seja, chegar diante do Senhor, levantar suas mãos e dizer: Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Se você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor, é tempo de você se comprometer com Ele. Talvez é o dia que você vai se decidir e falar assim: eu vou viver um relacionamento de mais intimidade, eu vou me decidir pelo batismo, eu vou me comprometer mais com o Senhor. Querido, hoje é o dia. Talvez, se você anda, sua vida de fé, sua vida com Deus está capengando, está destruída, querido, esse é o tempo do Senhor restaurar isso tudo, restaurar a sua vida. Por quê? Porque o mundo que andava em trevas viu uma grande luz, e essa luz, na verdade, é o Senhor. A luz, naquela noite, conduziu os pastores até o Senhor Jesus. E nessa manhã, essa palavra, na verdade, é para te conduzir até o Senhor, para que você possa viver uma nova vida, uma nova experiência, para desfazer as mentiras que foram contadas para você, para desfazer as mentiras que Satanás tem colocado na sua mente. Pastor, o que eu faço com as mentiras que o diabo tem contado a meu respeito? Querido, confronte ele. O diabo é o pai da mentira. Você não vai acreditar no que o diabo diz, você precisa acreditar no que Deus diz. E Ele diz que você é um filho amado, que Ele te gerou, Ele te criou, e Ele tem um futuro bom para você. Você é um filho amado. Pastor, mas e os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados? Foi para isso que Ele veio ao mundo, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos traz vida, uma nova vida. E esse é o convite de Deus para você nessa manhã, uma nova vida. O que é o Natal para você? O Natal não é 25 de dezembro, o Natal é Jesus veio a este mundo e salvou a minha vida, transformou a minha realidade, me deu uma nova oportunidade de construir um futuro bom, porque essa é a vontade de Deus. Você crê nisso?